A distração satura, enche a sua mente de urgências pequenas e você nem percebe quando perde o foco. A distração rouba o foco e quando o foco é roubado, sua coragem cai junto. Você deixa de orar, de ler a Bíblia e principalmente buscar a Deus. Sem direção, sem clareza, qualquer direção parece ser boa. E isso te enfraquece, te esfria e aos poucos vai te afastando de Deus e do propósito. Se você e eu não vigiar, acabamos vivendo no piloto automático. E quem vive no piloto automático não percebe quando começou a cair. Vigiar muda tudo. Clareia a mente, fortalece a fé e devolve a direção, devolve o foco. Então, disciplina espiritual é proteção e não peso. Quando você assume o controle e o domínio próprio dos seus pensamentos, das suas ações e escolhas, o inimigo perde o controle da sua vida. Pensamentos alinhados gera força, foco e coragem. Sua energia volta quando o seu foco volta. Você já se perguntou por que em certos momentos nossa atenção simplesmente se dispersa e somos incapazes de focar naquilo que realmente importa? Muitos vivem iludidos como crianças e muitas vezes se distraem com qualquer coisa. Seja no mundo digital, no trabalho ou na rotina pessoal, a distração muitas vezes é vista como um obstáculo. Um inimigo que nos afasta de Deus e do propósito. Agora, o que é exatamente a distração e como ela se manifesta? A distração, de forma geral, pode ser entendida como a perda de foco e substituída por outros estímulos que desvia a nossa atenção e concentração. É sutil, muitos não percebem, mas é mortal. Fatores que favorecem a distração: pessoas, através de influências, o celular, incluindo todos os seus aplicativos, a TV, através dos seus programas como filmes, novelas, entretenimentos, jogos online, esportivos, apostas. E é claro, existe muito mais meios que nos levam à distração que eu e você conhece muito bem. Gastamos tempo, horas e horas nas redes sociais, gastamos tempo na internet de maneira geral, gastamos tempo assistindo programas de TV, gastamos tempo e dinheiro em jogos esportivos, jogos de azar, jogos online e também em videogames. Agora, pontos importantes a serem inclusos aqui, que não pode ser esquecido, que também nos leva à distração, a tentação e os desejos da carne. O uso excessivo de dispositivos digitais nos distrai, o cansaço do dia a dia nos distrai, a realização de várias tarefas, mesmo aquelas que parecem ser algo bom, mas também nos distrai. O tempo e o trabalho excessivo leva à distração por causa do cansaço físico e desgaste mental e emocional. Agora, veja bem, a sensação constante de estar distraído e a incapacidade de focar naquilo que realmente importa pode gerar ansiedade, estresse, depressão e sensação de insuficiência. Muitas vezes nos apegamos a coisas mínimas que não vai mudar em nada na nossa trajetória de vida, mas que nos afasta de Deus, compromete o propósito futuro, atrasa o crescimento e o amadurecimento espiritual. Vemos muito bem a história de Marta e Maria em Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. Geralmente, tomamos partido de Maria e descemos além Marta. A verdade é que as Martas precisam existir também, sim ou não?
Marta, aqui nessa passagem bíblica, estava fazendo algo bom e importante, preparando uma refeição para Jesus e para os seus discípulos. Ela estava servindo, recepcionando nada mais que alguém muito importante, Jesus e também os seus discípulos. Creio eu que Marta estava fazendo aquilo por amor, e a motivação dela era agradar a Jesus. Também imagino que na perspectiva de Marta, tudo era muito difícil, pois não existia um celular para avisar ou mandar uma mensagem que Jesus estava indo para sua casa com seus discípulos. Jesus então chega com seus discípulos, no mínimo 3 pessoas, fora os intrusos, que aproveitam da oportunidade. Sem fogão a gás, sem micro-ondas, sem forno elétrico, sem geladeira, ou seja, tudo era muito mais difícil de se fazer. Marta tinha um problema real para resolver sem ajuda alguma até então, mas esperando a ajuda da sua irmã, percebe que ela estava assentada aos pés de Jesus para ouvir e aprender os seus ensinamentos. Um ponto importante que vale ressaltar: não era permitido uma mulher se assentar e ouvir de um mestre. Jesus quebra todos os paradigmas quando ele permite que mulheres o servissem, quando ele permite que mulheres caminhem com ele e o servissem com seus bens, sustentando financeiramente o seu ministério. Isso era completamente incomum e proibido. Até ali, o judaísmo não permitia que uma mulher se assentasse para aprender junto com os homens, na mesma sala, no mesmo local, no mesmo lugar, entende? Mas Maria ousadamente se assentou aos pés de Jesus e Marta se escandalizou. Marta olha aquela situação e denuncia a Maria: Senhor, não te importa, não se incomoda com a minha irmã? O Senhor não está vendo a trabalheira que eu estou tentando, o que eu estou tendo, o que eu estou fazendo? Você ajuda. E Maria está aqui onde ela não deveria estar. Marta questiona o amor de Jesus. Não te importa que minha irmã me deixe servir sozinha? Ela deu uma ordem para Jesus. Diz-lhe que me ajude. Primeira coisa, ela interrompe Jesus. Segunda coisa, ela questiona Jesus. Terceira coisa, ela dá uma ordem para Jesus. Precisamos entender algo aqui. Muitos vão dizer: Marta estava servindo, fazendo a coisa certa. Ela foi a única que decidiu fazer a refeição. Correto? É verdade. Não estou questionando isso. Não é sobre Marta ou sobre Maria, mas é sobre o foco delas. O que mais importava a cada uma delas: a devoção de Maria ou o serviço de Marta. E para finalizar, a palavra, a resposta de Jesus. A Marta responde à pergunta de muitos. Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Isso nunca lhe será tirado. Mateus capítulo 6, versículo 32 diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Acredito que a distração seja nos dias de hoje uma das maiores armas e ferramentas de Satanás para esfriar o nosso coração, nos tirar do foco, nos distrair, com a intenção de nos desviarmos do caminho do propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu deixo aqui uma reflexão. O que mais toma o nosso tempo hoje? O que mais nos ocupa hoje? Que não seja as nossas dores que nos leva de volta aos pés de Jesus. Que seja o nosso amor por Ele, como Maria fez, escolhendo a boa parte. Amém.